Então, pessoal, bom dia, né? Nós estamos na madrugada já de segunda para terça. Quem não me conhece, vai me conhecer agora, fisicamente, né? Que a gente fala mais pelo blog, pelo WhatsApp. Eu sou o Cláudio, né? E eu resolvi gravar esse vídeo, não no intuito de ensinar, de mostrar nada, não. É de fazer alguns comentários com relação ao que a gente tem ouvido, o que as pessoas têm falado, que nós temos, as reclamações que a gente tem elencado aí com relação aos sintomas que o pessoal vem sentindo e vem reclamando. E fazer aqui alguns alertas, algumas considerações sobre isso, né, que eu acho pertinente. Primeira coisa, nós temos ter por base os exames que nós fizemos, os médicos. Sempre, a maioria de nós, o médico fala que nós não temos nada, e a gente continua insistindo, né, nessa nossa mania de querer ir ao médico. E é próprio voltar ao médico, reclamar dos sintomas. Isso é próprio nosso, né, da nossa doença, é uma peculiaridade da nossa doença. Então, assim, nunca deixar de ter como parâmetro o médico, nunca, né? O médico vai ser nosso parâmetro. Então, a partir do momento que a gente vai ao médico, o médico fala que não tem nada, aí eu acredito que a gente poderia e deveria partir para uma outra possibilidade. Por quê? Porque se a gente ficar, né, macerando aquela coisa de voltar a médico, de ficar com sintomas e insistir ao médico, o que acontece? Isso vai nos causando mais ansiedade, vai nos causando mais sintomas, e isso entra naquele ciclo que a gente geralmente comenta nas nossas conversas pelo WhatsApp e nas postagens do blog. Então, o que a gente deveria pensar, né? Quando eu comento com vocês, nos nossos bate-papos, sobre a pessoa ser racional, é naquele sentido assim de usar, né? Usar a inteligência que a gente tem para nos auto-questionar. Gente, mas eu fui ao médico tem um mês, não deu nada. Se fosse uma doença grave, né, estaria já com uma situação mais difícil. Se fosse uma doença grave, já tem algum tempo que eu sinto isso, né? Já teria acontecido algo de desastroso. E outro tópico também que eu gostaria de relembrar é o seguinte, que isso é estudo científico, bati na mesa aqui, por isso deu essa mexida aí. Estudo científico nos ensina, nos mostra que no período de inverno, os sintomas geralmente aumentam um pouco. Por quê? Porque a incidência de sol é menor, e nos países europeus onde o inverno é muito rigoroso e que não tem incidência de sol, as pessoas têm tendência de ficar mais fechadas em casa, né? E já bate aquela tristeza. Para quem tem os processos depressivos, agrave muito os sintomas. E outra, que a gente tem que levar em conta também, esse período de pandemia que a gente fica enclausurado, nós não fomos seres para vivermos fechados, enclausurados. Então, a tendência é que a gente entra no processo de depressão, né, nesse período de pandemia, e, consequentemente, os sintomas hão de aumentar e tudo que vem agregado a essa doença. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é que tudo, infelizmente, colabora para que, nesse momento, a gente tenha, né, um pico elevado de pessoas reclamando. Eu tenho ouvido pessoas falar que, né, já estava equilibrado, não estava sentindo nada, mas foi só começar essa coisa da pandemia, dessa
coisa esquisita que está acontecendo aí, muitas pessoas sofreram a recaída. Então, a gente tem que se auto-observar, nós temos que nos auto-observar e perceber em nós essas peculiaridades que num momento normal a gente não sente. Outra coisa que a gente tem que evitar, e eu sugiro isso, e tudo isso que eu estou falando, eu falo porque são 10 anos de vivência, né, que a gente sentiu e ainda sente alguma coisa. Uma coisa também que eu tenho observado, que é um período muito inapropriado para a gente ficar assistindo televisão, vendo notícia, porque não fosse só essa pandemia, a situação do mundo em todos os sentidos está uma calamidade, né? Essas discussões afloradas, né, na política, igual está aí, independente de partido, de quem está certo, de quem está errado. Então, isso vai nos deixando uma situação de tristeza, de tomar partido, e isso vai aumentando a nossa ansiedade, as nossas coisas negativas que nós já trazemos. Então, em termos de sugestão, né, eu sugiro que, à medida que puder evitar se envolver nessas coisas de noticiário, de televisão, de jornal, de revista, de rádio, não é viver como um ermitão, mas pelo menos nos momentos que a gente não tem condição de equilibrar, a gente evitar. Porque isso causa sim a ansiedade, e a gente sabe que sentimos tem origem, né, na ansiedade. Tudo isso é agregado à ansiedade. Então, eu sugiro que a gente evite, pelo menos por enquanto, essas situações. Outra coisa que eu gostaria de falar, e tudo que eu falo, volto a dizer, tudo que eu falo, tudo que eu tento passar para vocês, está embasado na minha experiência, né? Não estou querendo ensinar e nem tenho capacidade para isso. Cada caso é um caso, cada pessoa vivencia de uma forma. Tem pessoas que passam pela vida sentindo e vai morrer sentindo, vai morrer com 90 anos e 80 sentindo e sem entender o que está acontecendo. Mas eu acho que é inteligente a gente começar a questionar, estudar, ler sobre isso. Uma coisa que eu sei que muitos não fazem, eu também não fazia, mas eu, né, tomei uma iniciativa assim, de fazer e de enfrentar também. Muitos de nós, quando pega alguma coisa para ler, principalmente com relação à doença, a essa doença específica, não lê. O ansioso, por natureza, ele já tem preguiça. Não é preguiça, ele não gosta. A ansiedade é tamanha que ele não tem paciência de ficar lendo muita coisa. Às vezes você passa um texto, passa uma coisa para informar, e eu sei que a maioria não lê. E mesmo que a gente vai buscar em alguma coisa, já não lê. Então, eu tenho por mim assim, que quando você quer lutar contra alguma coisa, você tem que conhecer. Porque eu fico vendo muitas pessoas aí que reclamam. Eu falo em média com as 20, 30 pessoas, né, no privado, e participo de 2 grupos, mas eu não gosto, sinceramente, eu não gosto muito de grupo, porque o grupo fica assim muito restrito à reclamação, a pessoa reclamando de doença, de dor, e a gente não vê ninguém falar de solução, de saúde, de busca de cura, de equilíbrio. Então, mas assim, tirando isso, eu vejo muitas pessoas, né, que não tem muito conhecimento, né, não tem embasamento de conhecimento para falar, sente, né? Um exemplo, a pessoa fala, eu tô com a pressão alta, aí fala que aferiu, tá 11/7. Os batimentos estão, nossa, eu tô apavorado que meus batimentos estão altos. Os batimentos estão 70. Então, e assim, a pessoa passa mal, a pessoa entra naquele ciclo da doença, né? Por desconhecimento, porque se ele tiver conhecimento, vou lá, aferiu a pressão, tá 11/7, 12/8, né? 12/7. E os batimentos estão 80, 70, pelo que a gente conhece,
né? Tá normal. Então, a doença da pessoa não é nem a síndrome do pânico, nem a ansiedade, é a falta de conhecimento. Então, eu acho assim, pra gente, porque às vezes acontece a pessoa passar mal por uma bobagem sem ter conhecimento, tá tudo normal, os parâmetros dela tá tudo normal e ela tá sentindo mal porque ela foi lá, mediu alguma coisa lá e deu errado no pensamento dela. Então, assim, a sugestão que eu daria é de escarafunchar mesmo, analisar, pesquisar, ler, ouvir tudo e ir tirando as conclusões. Por quê? Porque a gente não corre o risco de ir para um hospital ou chegar num local aí com a pressão normal e tá apavorado, tá? Então, porque a maioria dos medos, assim, não sei por qual motivo, é essa coisa da pressão. A pessoa deu uma dor lá no dedão, a pessoa já acha que vai morrer porque está com a pressão alta. Já vai, ela pega aquele feridor, o coitado da feridora é que sofre, porque tem pessoas que já substituiu o feridor 10, 15 vezes aí. Então, na verdade, eu gostaria assim, de pedir, né, para que as pessoas que sentem isso, tenham aqueles momentos de racionalidade, né, pensar, olha, eu já senti isso 10 vezes, tem 2, 3, 4, 5, 6 anos que eu sinto, né, e continuo sentindo. Das outras vezes não era nada, né, o médico me falou que eu tenho uma coisa de ansiedade, então eu tenho que olhar sobre isso. Meu negócio é síndrome do pânico, eu vou lá pesquisar sobre síndrome do pânico, né, ler tudo, e as conclusões eu tiro depois, né, eu vejo se realmente é síndrome do pânico, aquilo que eu sinto, se não é, se é compatível com síndrome do pânico, se é com depressão, se é com TAG, ou o que quer que seja. O que não pode é a gente deixar que esse ciclo da doença assome muito da gente, a gente fica muito com isso, e isso tira a nossa qualidade de vida. E eu volto a dizer, já falei para muitos de vocês e vou voltar a falar. No meu entendimento, no que eu tenho visto, toda pessoa que curou, todas, e não são poucas não, só curaram porque elas mudaram alguma coisa em si. Elas alteraram alguma coisa no entendimento, na forma de lidar, na forma de entender, de mexer com tudo isso que envolve a doença. Porque aquelas que ficam e entram naquele ciclo, né, da doença, que todos nós conhecemos, né, ficar ferindo, ficar, né, correndo dos lugares, fugindo das pessoas, fugindo de sair, de viver, essas entraram no ciclo, né, e se não saírem, vão ficar assim até morrer. Vai morrer lá com 80 anos, porque essa doença não mata, né? Não mata. E a pessoa vai morrer com 80 anos com tudo isso que a doença traz. Então, assim, a sugestão é que se fizesse, né, um movimento de mudança, sair do habitual. Se não melhorar, piorar não vai, né? A gente não tem nada a perder. Quer dizer, o que já tínhamos de perder, já perdemos. Que é tempo de, né, uma vida toda atribulada por sintomas, por medo, por dor, por não sei o quê, né? A vida, a gente, olha bem, quanto tempo a gente já viveu, né? Viveu não, sobreviveu com isso, atribulado, com medo, acordando sobressaltado, não é? Então, eu acredito assim, que a doença é uma forma de nos solicitar mudança, e quem não muda, não sara. Eu falo por mim. Chegou num ponto, eu falei, não, eu não vou viver com isso mais não, eu vou me lascar aqui, mas eu vou fazer alguma coisa. E comecei a enfrentar e encarar essas coisas que me davam medo. E eu vou ser sincero com vocês. A pessoa que fala para mim, ó, eu curei de tudo, é mentira. Por que eu falo isso? Porque a gente nunca vai deixar de ser ansioso, a gente nunca vai deixar de ter ansiedade. Né? Vai haver um momento, uma discussão, um assalto, um acidente que a gente passa por ele na rua e vai nos causar ansiedade, sim.
O segredo não é deixar de ser ansioso. O segredo é estar ansioso e saber sair da ansiedade. Saber conviver, ter mecanismos de sair. Porque a ansiedade, não tem ninguém que não tenha um momento de ansiedade, um instante de ansiedade. Não existe isso. Não existe. O segredo, eu sinto, eu tenho as minhas ansiedades, eu tenho meus momentos, quando a gente fala do nada, mas se eu for fazer uma retrospectiva no meu dia, teve algum momento que eu pensei alguma coisa fora do padrão, ou pensei alguma coisa fora do contexto, e aquilo me deixou ansioso. E logo vem um sintoma. Aí o que eu faço? Peraí, deixa eu pensar aqui. Não é bem isso. Então aconteceu isso, né? Não é nada físico. Eu já senti lá naquela época que eu vivia atribulado com isso, eu sentia e não era nada. Hoje também não há de ser. Então são essas coisinhas pequenas que a gente vai fazendo, né? Para ir alterando isso. E outra, eu vejo muita pessoa falar, mas eu tomo remédio, o remédio não fez o efeito, mas a pessoa quer que o remédio faz o efeito na hora. Tomou daqui, não é igual um analgésico que você toma, daí 1 hora, meia hora, passou a dor de cabeça. Não é assim. A gente vê as pessoas que tomam, graças a Deus nunca tomei, espero nunca tomar, não vou falar que eu nunca vou tomar, mas até hoje não tomei, eu acho que se Deus permitir, eu não vou tomar. Não vai ser preciso. A pessoa quer que o remédio faz efeito na hora. E outra, o remédio, gente, é uma coisa que faz um efeito no corpo, né? Assim, tanto é verdade que a maioria das pessoas com quem eu converso tomam remédio e ainda continua sentindo. Então o efeito dele não é tão assim eficaz. Ele pode dar uma melhorada lá, mais ou menos, mas depois essa pessoa continua sentindo, né? E eu tenho uma teoria comigo, né? E outra, eu vejo tudo, eu leio tudo que vocês pensam, de religião, de tudo, de ciência, para eu ter minha conclusão. E independente já falei isso no WhatsApp com algumas pessoas, com alguns de vocês que a gente conversa, já postei no blog, alguns textos meus eu falo sobre isso, né? E eu acho, dependendo do credo religioso, isso está na essência nossa. Uns falam de alma, outros falam de espírito, outros falam, sei lá, nomenclatura que der. Mas isso está no cerne nosso. Então não adianta eu ficar tomando remédio e que o remédio só vai atingir o meu corpo, vai atingir só a superfície. Lá na essência, no cerne, na alma, no espírito, ou seja lá o nome que der, não alterar, né? E não alterando, o que acontece? Eu vou continuar sentindo. Vai fazer aquele efeito temporário, mas logo volta a sentir. Por quê? Não atingiu onde deveria ser atingido. E sabe por que eu penso assim? Porque se fosse diferente, olha bem, é questão de raciocinar. Se fosse diferente, bastaria a gente tomar o remédio que mudaria. E só muda, isso eu testei em mim e conheço a maioria das pessoas que testam, que fazem isso, só haverá equilíbrio se eu alterar algumas coisas em mim, começando pelas atitudes com relação à doença, né? Enfrentando os medos, confrontando as situações que traz isso, né? Já falei isso um punhado de vezes em textos que eu publico e também em falas que a gente conversa no WhatsApp. Tudo que houver que me trouxer medo, eu tenho que enfrentar. Estou com dor, não posso sair? Saia. Estou com tontura, eu não queria ir no mercado, mas eu estou sentindo a tontura. Vá. Né? Eu queria ir numa balada aí, num barzinho, num shopping, tomar alguma lá, reunir com os colegas. Mas eu não posso, porque eu estou com a dor, uma opressão no peito. Vá. Então, por quê?
A gente tem que confrontar o nosso psicológico, tem que confrontar o nosso psiquismo desequilibrado, para mostrar para nós, para o nosso psicológico, que eu é que comando, eu é que vou dar direção à minha vida. Porque toda vez que eu corro para o quarto, né, deito no sofá ou vou para o quarto, eu estou falando para o meu psicológico, ó, você está comandando aqui, você faz o que você quiser. Agora, a hora que eu faço o contrário, não, eu estou sentindo, mas eu vou. Porque isso não é nada, isso é coisa da minha mente destrambelhada, né? É da minha alma que está precisando ser confrontada. Vou. Então, isso são formas, se a doença está no psicológico, né, na alma, lá dentro do nosso cerne, eu preciso mostrar para ele que está errado. Então, eu vou fazer, eu vou confrontar, eu vou, né, dê o que der, eu vou fazer. É dessa forma que eu consegui um equilíbrio relativo até hoje. E pelo que eu tenho ouvido as pessoas, lido e conversado e visto, né, vídeos, relatos e declarações de pessoas que se equilibraram, elas fizeram algum movimento de confronto, né? Fizeram algum movimento de enfrentamento consigo mesmo, não é enfrentar o medo, né? Não é enfrentar as nossas dificuldades, os nossos fantasmas, as nossas sombras interiores, né? Então, é disso que eu estou falando. Muita gente fala, o Cláudio, coitado, ele ficou pirex, né? Agora ele doidou de vez. Mas não é isso não. Porque quando a gente fala de alma, fala de espírito, fala de essência, a maioria das pessoas pensa que está falando de religião. Não é nada disso. Nada disso. Né? São dificuldades que a gente traz dentro da gente, né? Momentos difíceis que a gente traz, alguns defeitinhos da alma, né? Que nós nascemos, independente de religião. Toda religião fala isso e eu vou utilizar isso como um parâmetro. Para sermos imagem e semelhança de Deus. Não é isso? Toda religião fala isso. Está na Bíblia. Né? Todo cristão sabe disso. A maioria de nós aqui somos cristãos, então vamos falar nesse sentido. Quando eu saio, né, da essência de Deus, quando eu ajo, falo, penso fora da essência, isso vai refletir de alguma forma em meu espírito, em minha alma. Então, por que quando você vai no terapeuta, lá no psicólogo, o psicólogo te fala assim, ó, você precisa fazer uma concentração, né, você precisa fazer aquela viagem interior, né? Você precisa, os psicólogos gostam muito de falar isso, para descobrir a origem desse mal, dessa doença. Por que eles falam isso? Porque essa viagem interior é você rememorar aquilo que está dentro de você, que está te causando, né? Causando essa tempestade de sintomas e de sensações. Então, quando é isso, né? Isso está na alma. O que é meditação? Muitos falam, você tem que meditar, que a meditação te eleva para um patamar, né, de estado de espírito, né? É o quê? Você esquecer, apagar o que está na sua mente, pelo menos tirar da sua mente aquilo que está te perturbando. E geralmente o que está te perturbando é coisa da alma. Vocês entenderam? Vou terminar porque está ficando longo, mas assim, o que eu gostaria mesmo é de mostrar para vocês que por tudo que a sociedade está vivenciando, por tudo, pelo clima do inverno, né, que deixa, já por si só já nos deixa fechado, agora da pandemia, que mais ainda a gente está recluso, né, tudo isso vem colaborando para que as pessoas, mais do que nunca, estejam numa situação de sintoma, de sensações, de medos. E, por favor, gente, para de ver televisão, de ler jornal. Vai assistir um desenho, né? Vê aqueles trem bobo de televisão, desenho, aquelas coisas. Melhor do que isso, né? Você vai estar ocupando a mente com outra coisa, vai estar desviando a sua atenção dos sintomas, né?
Isso é de suma importância, desviar, por enquanto a pessoa não tomar a iniciativa de reagir. A reação é o principal caminho, pessoal. Pelo amor de Deus, façam isso. Não fique esperando, não vai deitar no sofá. O maior inimigo do ser humano que sofre dessas doenças chama sofá e cama. Eu acho que quando a gente fosse num psiquiatra, num psicólogo, a primeira coisa que eles deveriam prescrever para a gente é tirar a cama e o sofá da casa. Porque qualquer coisinha, a gente corre para a cama, como se a cama fosse o remédio. Olha como isso é psicológico. Isso por si só já poderia provar para a gente que é psicológico, não é? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. É só um alerta, né? Desculpe se eu fiquei meio prolixo, falei muito, mas assim, eu estou preocupado com o número crescente de pessoas agora, nesse período. Está muito grande as pessoas reclamando. E por incrível que pareça, pessoal, eu estou fazendo um catálogo aqui das reclamações. Não é por questão é só para mostrar para todos que, inclusive, até as frases são as mesmas. Pessoas que não se conhecem, que nunca se falaram, um é do lado de um estado, um é de São Paulo, outro é do Rio, outro é de Pernambuco, outro é do Ceará, outro é de Belém, né, do Pará. Todos falam as mesmas frases. As frases mais faladas que eu tenho catalogado, a pessoa fala assim, eu estava lá fazendo isso assim, veio do nada. O do nada é o principal, né? Do nada me deu essa dor. Aí, em autoenganação, eu mesmo já ouvi várias pessoas falando, olha, eu nunca senti isso. Claro que já sentiu. Por quê? Se ela falar que já sentiu, o cara fala, não, então se você já sentiu é porque não é nada, não foi nada anterior. Então ela fala, nunca já senti, porque aí já vai causar preocupação no interlocutor dela. Então a gente percebe que a coisa é psicológica. Olha, eu nunca senti, a primeira vez. Eu converso com várias pessoas, para mim mesmo, um ano atrás, 6 meses ou 2 meses atrás, me relatou que estava sentindo um sintoma assim. Hoje falou a mesma forma, mas você já me falou isso. Não, eu falei não. E quando a gente insiste, fica bravo. Então, é uma forma de fuga da pessoa, de fugir, de encarar. A maioria tem vergonha de reconhecer que tem uma doença psicológica. Já perceberam isso? A maioria não quer assumir. Porque quando você fala que tem uma doença psicológica, a própria família já acontece isso. Porque na família, quando você começa na doença, todo mundo fica preocupado. Nossa, você está doente. Nossa, você está com dor no peito, você está sentindo tontura. Vai no cardiologista. Você vai no cardiologista, faz aqueles 10 mil exames, não dá nada. E o cardiologista te fala assim, você está com uma doença psicológica. Você tem que procurar um psiquiatra. Você já fica assim, porque já tem preconceito com psiquiatra, psicólogo, não vai. Aí, quando você sente da outra vez, a família fala, não, isso aí é coisa psicológica, isso é coisa de doido. Aí já não dá nem moral. Você está lá com a aferidor pendurado no aferidor, seu marido, seu irmão, seu pai, sua mãe passa ali, nem te dá moral. Né? Porque já sabe que a coisa sua não é no físico. Se fosse no físico, eles até te dariam, né? Fariam uma resenhazinha contigo ali, mas sabendo que não é no físico, eles não vão te dar moral. Isso é normal, isso acontece com todo mundo. Tanto é, eu nas minhas fases que eu cheguei a pronto-socorro, umas 2, 3 vezes, minha mulher nem dava moral para mim, né? Ela foi comigo 1 ou 2 vezes, depois viu que era psicológico, já fui, né? E eles não estão errados não, né? E eu agradeço, e eu praticamente levei isso sozinho, né? Não dependi muito de gente, de ninguém. Na verdade era eu, minha mulher, minhas 2 filhas. Minhas filhas mais nova ela tinha 16 anos, mais velha, aliás. Então, adolescente não observa muito isso. Então, chegou um ponto que eu falei, não, tenho que fazer isso sozinho, não vou. Porque toda vez que você chama ajuda, pede ajuda de alguém, a pessoa duvida ou te olha assim com a cara. Então, eu preferi fazer sozinho. E fui fazendo e foi dando. Eu fui estudando, eu entrava na internet, passava a noite lendo coisas da internet, vendo vídeo, tirava as minhas conclusões,
trazia o que o cara falava para mim, falava, não, deixa eu pôr na minha realidade aqui. E foi assim que eu fui fazendo, né? Mas lendo, estudando, conhecendo, sabendo lidar com isso. Tudo que eu fazia era ler e procurar entender. Foi assim que eu fui, né? Então tá. Vou encerrar, né? Que Jesus nos proteja, nos ampare, pessoal. E que eu torço para que todos se equilibrem, tá? Todos se equilibrem. Que é difícil, mas precisa. E outra, quem vai curar você é você mesmo. Não busca a ajuda de ninguém, não, né? Se você estiver muito apavorado, vai no médico, né? Mas o remédio, quem quer que seja, seu pai, sua mãe, seu avô, sua mulher, seu marido, não vai te curar, não. Não vai, não, pelo contrário. Eles vão, na medida que eles puderem, afastar, tá certo? Porque eles vão achar que é frescura, que é manha, que é tudo, tá bom? A cura está na reação. Deus nos proteja, pessoal. Vamos ver se mais para frente eu gravo mais alguma coisa.